Pessoal, vocês lembram do Jones Emanuel, do comunista de iPhone, que adora defender o comunismo, mas também adora usufruir do capitalismo? Vocês lembram dele, né? É claro. Inclusive, ele já tinha ido uma vez no programa do Vilela. Eu reagi às bostas que ele falou. Foi até por causa disso, né, que o Mendigo Virtual reagiu a um vídeo meu. Vocês devem lembrar, né, do Mendigo Virtual? O rapaz que parece que o charuto fumou ele. E aí você vê como que eu fui bonzinho. Humberto Matos, o Mendigo Virtual, ele reagiu ao meu vídeo, ele me xingou, ele xingou minha mãe, proferiu vários xingamentos pra mim. Aí depois disso, eu ainda dei uma passagem pra Cuba pra ele e pra família dele, com tudo pago, e até hoje ele está sendo ingrato. Até hoje ele não entrou em contato comigo pra poder pegar as passagens deles. Muito estranho essas pessoas que defendem o socialismo / comunismo, e aí você oferece uma passagem gratuita pra eles irem para o país dos sonhos deles, e aí de repente eles não querem ir, eles correm. Depois, galera, vai lá no canal do Humberto Matos, pergunta com educação o que aconteceu para ele não aceitar a passagem, já que ele tinha aceito, ele tinha dado a palavra dele que ele ia para Cuba, assim como eu dei minha palavra que eu iria pagar a passagem dele e da família dele para irem para Cuba. Aí de repente ele dá uma de egípcia, ele começa a fazer cosplay do Mestre dos Magos e some. Será que ele ficou doente? Será que ele ficou chateado comigo? Eu não vejo motivos. Eu não ofereci uma carteira de trabalho para ele, eu ofereci só uma viagem. Mas é aquele negócio, né? Vai entender a cabeça desse pessoal. Então, aí agora o Jones Emanuel, ele voltou no programa do Vilela para poder continuar disseminando essas ideias comunistas. E o engraçado é que essa galera adora defender essas merdas só em país que tem liberdade. Eu quero ver no podcast de Cuba, eu quero ver no podcast da Coreia do Norte. Vai lá falar essas merdas que eles falam aqui. Será por que eles não vão? Será que é porque não tem internet lá? Vamos procurar um podcast de Cuba. Olha só. Olha só, você só acha podcast aqui do Brasil de pessoas que são refugiadas de lá. Agora vamos ver se a gente acha podcast da Coreia do Norte. Você não vê um podcast de lá. Você só vê de pessoas que são refugiadas, pessoas que conseguiram sair de lá, às vezes até deixaram a família no país, correndo um risco tremendo e falando em podcast. Agora, podcasts americanos você acha a todo momento. Você acha podcast de outros países. Por que será que a gente não acha, hein? Podcast de Cuba, podcast da Coreia do Norte. Mas é aquele negócio, né? Os comunistas, eles adoram ir em podcast aqui no Brasil para poder defender essas merdas dessas ideias deles que não dão certo em lugar nenhum. Se vir um comunista e falar, ah não, dá certo sim, Daniel, tá bom, eu vou te dar a chance de você me provar. Eu pago a passagem pra você, morar em um país comunista, socialista, e você prova pra todos nós que dá certo, que é muito bom lá. É maravilhoso viver nesses países. Você tem a chance de provar de graça, porque eu vou te pagar pra ir pra lá. Inclusive, nesse podcast aqui do Vilela, ele levou um amigo, um amiguinho também, que é comunista. E é claro, falou tanta besteira quanto ele. Então já prepare o ouvido, porque o negócio é pesado. E galera, a gente fechou a Semana do Perito antes do que a gente esperava. E eu tô voltando com o meu produto aqui no canal, que inclusive tá mudando a vida de muita gente. E eu tenho muito orgulho de ajudar essas pessoas a mudarem de vida. Só pra vocês terem uma noção, nesse sábado eu tava levando as minhas cachorras pra poder tomar banho. E enquanto eu tava esperando elas acabarem o banho, eu recebi uma mensagem aqui no celular, né? E eu fui ler essa mensagem. Essa mensagem é da Helena, que tá aplicando os meus métodos. Deixa eu espelhar aqui com o meu computador, que vai ficar melhor, que vai ficar maior pra eu poder ler. E sem brincadeira, é um negócio que até mexeu comigo. Olha só, essa mensagem aqui, eu espelhei aqui. Daniel, queria te agradecer imensamente por essa oportunidade de mudar minha vida. Tenho 2 filhas e estava passando um aperto financeiro devido à falta de pensão delas. E através do seu método, eu consegui praticamente R$900 em uma semana. Muita bênção isso tudo. Que você consiga crescer mais e mais. Obrigada por ter mudado a minha vida. Sério, galera, isso é de arrepiar. Eu fico emocionado com isso. E ainda tem gente que fala que não tem como mudar de vida. Ah, não tem como mudar de vida. É claro que tem. Basta, sabe o quê? Você confiar em você. Para de escutar pessoas que estão ao seu lado, que colocam você para baixo, que são pessimistas. Essas pessoas realmente não vão conseguir nada na vida. Mas se você confia em você mesmo, eu tenho certeza que você vai conseguir. Assim como a Helena está conseguindo, assim como centenas de outras pessoas aqui do canal estão conseguindo também. Se você quer saber como que a Helena está mudando a vida dela, e centenas de outras pessoas que chegam aqui no canal e me mandam mensagem todos os dias falando que estão mudando de vida também, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição, aqui no link da descrição. Deixa passar o vídeo, aí você
clica nesse link, você vai diretamente pro meu WhatsApp, vai falar diretamente comigo, porque eu que respondo as pessoas e eu vou te explicar como que você vai aplicar esse método aí da sua casa e você vai começar a fazer sua renda extra. E assim como a Helena, você vai ter a oportunidade de conseguir tirar 900, 1.000, 1.200, o céu é o limite. Então, depois desse vídeo aqui, você clica no primeiro link da descrição e me chama lá. Se eu demorar um pouquinho, é porque eu tô respondendo uma galera, mas eu vou chegar em você. Fica tranquilo. Se eu viro presidente, Deus me livre. Vilela votou em mim, Ganha fato? ministro. Opa! Tá. Distribuindo cargos, isso é da política do tomar lá da cá. Não, eu viro presidente. Sabe o que eu vou fazer no dia 2 Sem de pedir janeiro? 2 de janeiro? Conclamar as cadeias de rádio e TV, que o presidente pode fazer isso, inclusive, toda semana, se quiser. E para desde já ganhar a classe média, que é o setor mais facilmente mobilizado para reação, eu vou lançar um programa Vida Barata. E quem que vai financiar essa vida barata? Você, é claro, né? Alguém tem que trabalhar para o comunista financiar os projetos dele. Meu amor. Vai ser tudo nome Tudo. simples e objetivo. Vida Barata. O que significa objetivamente? Ah, bicho. A gente vai pegar a Caixa e o Banco do Brasil, a gente vai reduzir o crédito para financiamento de imóvel, para financiamento de carro. A gente já viu o que acontece quando o governo mexe em preço, em juros, na canetada. A gente já viu no governo Dilma. Ela congelou os preços, ela mexeu nos juros e vocês viram a merda que deu. O custo disso ficou em mais de 100 bilhões de reais pro país. Então vai lá, meu amigão. Faz isso que vai dar certo. Ai, eu conto ou vocês contam? O custo do spread bancário, dos serviços bancários no cartão de crédito e tal, sai dessa taxa de juros de 100, 200, 300% ao ano. A gente vai para cima dos planos de saúde. A gente vai para cima das empresas telefônicas. A gente vai para cima das empresas de educação privada, que, por exemplo, as empresas do plano de saúde são recordes de reclamação todo ano. Serviços de defesa do consumidor. E a gente quer baixar seu custo de vida. Além dele querer controlar os preços, os juros, de maneira artificial, que já é totalmente errado, ele quer fazer isso nas empresas estatais, agora ele tá falando que ele quer fazer isso na empresa dos outros também, nas empresas privadas. Sério, galera, comunista tem um estado mental diferenciado, não é possível. Sabe, ó, os bancos privados, eles não aguentariam um mês de uma concorrência efetiva com a Caixa do Banco do Brasil. Eles acham que o banco privado só opera aqui dentro do Brasil. Meu querido, meu amigão, é você quebrar o Brasil num dia, os bancos estão operando no outro país no outro dia. Eles até podem perder lucro, mas eles não vão quebrar por causa disso. Sabe qual é a única coisa que você vai conseguir fazendo isso? Fazendo os bancos quebrarem, pelo menos aqui no Brasil? É fazer um monte de gente ficar desempregada. É só isso que você vai conseguir. Não aguentaria um mês. Isso daria uma gritaria dos infernos? Pô. Daria. Seria o fim do mundo. E os bancos iam dizer que não tinha crédito e não sei o que e tal. E a gente dobrava a aposta e dizia assim: traga sua dívida do Bradesco, do Itaú, do BTG para o Banco do Brasil, que a gente renegocia com desconto na taxa de juros, você pagando 70% menos do que você pagaria. E vamos lá. Agora ele conseguiu piorar ainda mais as coisas. Além dele conseguir tirar os bancos privados do país em um dia, ele também vai conseguir quebrar os bancos públicos em um dia. Porque os bancos públicos não vão conseguir dar crédito suficiente para tanta gente endividada. Dinheiro não nasce do céu, não. Dinheiro você tem que produzir ele. Ou seja, para você dar crédito para alguém, você tem que ter esse capital primeiro. Vida barata, vamos reativar a economia, vamos aumentar o poder de compra, vamos fazer com que seu suado dinheiro de trabalho renda mais e que você não seja explorado por empresa de cartão de crédito, por plano de saúde, por telefonia, por empresa de educação privada. A maioria das coisas que ele acabou de falar aqui só existem pela ineficiência do Estado. Por exemplo, você pagaria uma escola particular para o seu filho se o Estado oferecesse uma mega escola pública com os melhores professores, com comida, com infraestrutura? Você pagaria uma escola particular? Eu tenho certeza que não. Você pagaria um plano de saúde se tivesse hospitais públicos bem organizados, com médicos capacitados, que tivesse aparelhos decentes para que as pessoas fizessem exames? Você pagaria um plano de saúde se tivesse isso? É óbvio que não. Ou seja, pela própria ineficiência do Estado, hoje existe um outro mercado, empresas que oferecem um serviço por causa da ineficiência do Estado. Então, resumindo, várias coisas que ele quer obrigar agora as pessoas a usarem, né, caso ele se tornasse presidente, só existem pela ineficiência do Estado, que ele tanto defende. Isso por si só, isso não depende do Congresso, presta atenção. Isso não depende do Congresso. Não depende do número de deputados e senadores.
já abria um mandato chamando um debate nacional sobre o custo de vida. Já para capturar esse setor da classe média. Em seguida, isso vai e faz um grande debate nacional sobre serviços públicos e sobre geração de emprego, colocando, ó, se você quer que tenha emprego bom, qualidade no Brasil para todos e para todas, eu preciso de duas coisas. Preciso ter o controle da política do Banco Central, então tem que revogar a autonomia do Banco Central. Que? E eu preciso que acabe com o teto de gastos. Olha, eu peço perdão pra vocês, porque eu falei que ele acabaria com o país em um dia, só que eu estava errado. Ele precisa apenas de meio dia pra poder acabar com o país. Ele quer o controle do Banco Central, ou seja, ele quer o controle da riqueza do país na mão dele e o fim do teto de gastos. Ou seja, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. É a receita pra dar merda. Você já viu alguém gastar mais do que ganha no mês e ficar muito bem financeiramente? Você já viu? Eu nunca vi. É milagre. O teto de gasto está ali para isso mesmo. Para não entrar um animal ali e falar assim, eu vou gastar quanto eu quiser e vou endividar o país quanto eu quiser. O que o grande gênio quer? Acabar com o teto de gastos. Ele quer gastar mais do que se arrecada. E pior, ele quer fazer isso com o seu dinheiro. Aí fudeu. É por isso que eu falo pra vocês, o problema não é ter que matar um leão por dia. O problema é ter que desviar das antas pelo caminho. Preciso ter a liberdade de manejar o orçamento de acordo com a vontade popular expressa nas urnas. Então, Não, meu querido. Talvez você não saiba como que funciona numa democracia, mas o presidente é eleito para poder governar junto com o Congresso, que representa o povo. Não funciona assim, colocar o dinheiro de todo mundo na mão de uma pessoa só, de um ditadorzinho, e ele fazer o que ele quiser. Não funciona assim nas democracias. a gente quer chamar aqui um mecanismo de consulta à população para saber se você é a favor de que exista mecanismo de teto de gastos e autonomia do Banco Central. E vamos pro debate. Esse cara acaba com o país em um dia, sem brincadeira nenhuma. Chamar a população, vamos explicar, vamos debater, vamos mobilizar, vamos formar os ciclos em defesa do emprego e dos direitos sociais para todo mundo votar no plebiscito contra a autonomia do Banco Central e contra existir teto de gastos na política fiscal. Meu Deus do céu. E vai colocando a população em debate na política econômica, vai politizando, vai enfrentando. Isso faz com que você consiga mudar a correlação de força. Isso faz com que temas que não estão no dia a dia da população, porque a mídia burguesa não coloca, porque os membros do sistema político burguês não colocam, vão para a boca da população. Mas e quando você sofreu o contra-ataque dessas mídias que estão na mão de poucas famílias, de quem vai perder com isso? Eu tiraria toda a verba publicitária delas. Bem atitude de ditador mesmo, né? É basicamente uma chantagem. Ó, ou você concorda comigo, ou você fala que eu tô indo bem, ou você fala só bem de mim, ou eu tiro a verba de vocês. Essa é a democracia dos comunistas. Na verdade, eles sempre foram assim, né? Eles só se escondem atrás de um discurso bonitinho, de amor, de igualdade, até de assistencialismo, né? Só que na verdade, é isso aqui. Se você não fizer o que eu quero, eu acabo com vocês. É assim que funciona a mentalidade dessa galera. Sabe como é que eu enfrentaria a mídia burguesa? Tirando o dinheiro. Uma primeira coisa, o Brasil se naturalizou absurdo. Pessoal, a Petrobras é uma empresa quase que monopolista no setor. Tipo assim, a Petrobras explora um poço de petróleo. Ela não precisa fazer propaganda disso, porque é ela que explora o poço de petróleo e tal. Aí tem uns certos absurdos no Brasil. A Caixa é um banco que é único no mercado brasileiro. A Caixa é o banco do Minha Casa Minha Vida, é o banco de receber Bolsa Família, de receber FGTS e tal. A Caixa não precisa fazer propaganda. Aí tem umas coisas meio estranhas no Brasil. Que a Caixa e a Petrobras, por exemplo, pagando rios de dinheiro pra Rede Globo, pra Record, pra Estadão, pra Folha de São Paulo, fazendo propaganda. Pra time de futebol. Pra time de futebol eu ainda... Não, pra time de futebol... É porque eles ganham. Pra time de futebol tudo bem. É de acordo com a conveniência da cabeça dele, entendeu? Gasta uma Eu grana. ainda, mas a time de futebol eu ainda consigo entender, porque aquilo ali, meio que na psicologia popular, faz com que a marca circule bem. Entendi. Embora eu continue achando estranho uma empresa pública precisar se legitimar a partir de propaganda, quando ela deveria se legitimar a partir da própria função que ela cumpre. Então todo brasileiro achar importante, porque sente a diferença no dia a dia daquela empresa. Mas beleza. Tá. Meu amigo, veja, eu sou presidente na segunda-feira, dia 1 de janeiro. Dia 3 a gente corta toda a propaganda, toda a verba publicitária do governo, toda a verba publicitária das empresas estatais para monopólio de mídia burguês. Resumindo, ele só vai dar dinheiro pra mídia que ele gosta, pra quem falar bem dele. É assim que vai funcionar o governo do comunista aqui. Corta. Chama o chefe da Receita Federal Nossa, vai quebrar uma... e diz assim, ó, eu quero um pente fino nas contas
de todos os grupos de mídia do Brasil. Ué, ele vai usar a Polícia Federal como se fosse uma polícia particular dele, investigadora particular dele? Tá de sacanagem. Será que ele vai botar que a Polícia Federal pra poder investigar a Mind, a Choquei? Será que ele vai botar também pra poder investigar essas mídias? Ou só quem ele não gosta? Não, quem eu não gosto, vamos acabar com essa mídia aqui. Ai, é piada, velho. Todos. Júnior, você aparece morto no dia 5. Não, aí não. Aí, depois que a gente dá a porrada, a gente negocia. A morte é só. Não, primeiro a gente diz quem manda. Meu Deus do céu. Primeiro dá porrada. Olha, Aí, claro, que, por merda. exemplo, quero que todos os grupos de mídia fechem. Não, nem precisa. Mas a gente precisa dizer quem manda. Precisa parar de acabar com a chantagem. Precisa parar de acabar com a politicagem. Ele quer acabar com a chantagem, ele fazendo a chantagem? Só pode ser brincadeira. Se você só dá verba pra alguém, se a pessoa falar bem de você, isso é o quê? Por favor, comentem aqui embaixo que eu acho que mudou o nome e eu não tô sabendo o nome. Com ataque à empresa pública, com ataque à soberania nacional, com esse discurso lavajatista onipresente. Agora o presidente Lula retomou o investimento O cara é contra a Lava Jato, velho. na refinaria Abreu e Lima. A matéria... Voltou tudo a matéria do Estadão, da Globo, é atacando. Peraí, pô, o Brasil importa hoje 30% de derivados de petróleo, isso não é o suficiente de petróleo. Não é atacando o grande gênio. A refinaria tem histórico de corrupção. Como que você acha bom um negócio desse? Reativar a refinaria com o nosso dinheiro, que tem histórico de corrupção. Aí vem um investimento tímido, bom, importante, mas tímido numa refinaria, os caras vêm atacar. Peraí, não, vamos conversar, né? Assim, não. Você quer atacar refinaria? Não é possível. Você quer que o Brasil não seja autossuficiente em derivados de petróleo? Tudo bem, você vai atacar. Liberdade sua. Direito seu. Agora, dentro da lógica da liberdade sua, não vai ter R$1 de verba pública pra você. Veja, não é comprar. É por isso que eu falo, galera. A melhor coisa que tem é você não ter rabo preso com ninguém, você não depender de Estado, você não depender de governo, porque senão você fica assim, ó, à mercê de um cara entrar lá na presidência e ficar te chantageando. Só vai ter dinheirinho se falar bem de mim. Ó, você só vai ter mordomia se ficar me lambendo. É isso. Esse que é o grande problema. Por isso que eu defendo tanto o setor privado. Por quê? Porque não depende dessas merda. Não é querer que ele diga. Não, não é. Eu tô Não, não falando é. que eu quero que ele escreva. Não. É Eu óbvio. não- Até o Vilela, que passa pano pra caramba, percebeu e falou na cara dele. Até que enfim, Vilela, por favor. Eu não tô dizendo que o que ele quer, o que eu quero que ele escreva. Eu tô dizendo o seguinte: eu não vou não. aceitar que um órgão que receba dinheiro público seja agente contra o Brasil. O cara é um projetinho de ditador. Se não fizer o que ele quer, ele usa a mão do Estado em cima de você. É basicamente isso. Então você quer mesmo defender que se privatizar as refinarias do Brasil? Todo país tem refinaria. A França, a Coreia, o Japão, a Alemanha, é isso. Aí o Brasil é um país que não pode processar seus derivados do petróleo, é isso mesmo? Mas esses países também têm empresas privadas que atuam dentro desses países. E aí, qual que é o problema? O Brasil vai ter uma indústria petroquímica raquítica que Meu vai depender Deus de do importação, pagando bilhões em dólares. Raquítica. Você pega os Estados Unidos. É o quê? Só tem empresa estatal lá? Explorando petróleo? Puta merda. Pressionando a balança comercial, pressionando a balança de pagamentos. Você quer defender isso? Você vai defender, não vai ter um real público. E vão pro pau. Ele acha que ele tá falando grande coisa isso. Cara, é uma honra não depender de dinheiro público. E de luta em luta. E se eles quiserem dar um golpe de Estado, a gente pega em arma de volta, resiste ao golpe. Ele ficou sem graça, ele fez carinha assim pra baixo. Eu não devia ter falado isso, que eles vão ver que eu sou um ditadorzinho. É uma mentalidade de uma criança. De uma criança. O cara fala, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo de acordo com o que eu quero. E se não aceitarem, eu pego em armas. Você olha pro cidadão, não aguenta trabalhar um mês de carteira assinada, mas fala que vai fazer revolução caso não concorde com o que o garotão vai fazer aqui. Ou seja, se você não aceitar as ideias do ditadorzinho aqui, aí ele vai pegar em armas, tá? Ele vai fazer uma revolução. Resumindo, isso é comunismo. Deu pra entender, né? Eu acho que é um ponto importante, porque boa parte do que a gente percebe como esse movimento, né, do que o Jones está futuramente propondo ali como Ele tá nesse fazendo processo. a campanha dele aqui. Sim, no caminho de volta pra casa a gente vai fechar o programa no cabo. É isso, mas E o Vilela, ele é tão idiota que ele fica dando voz pra esses caras aqui. Se um dia um cara desse aqui chega ao poder, eles são os primeiros a derrubar o programa do Vilela. Porque o Vilela leva uma porrada de gente lá, é uma divergência de ideias danada. E esses caras aqui não gostam disso não, tá?
Então o Vilela é o primeiro, vai ser o primeiro a ser derrubado, se um dia um cara desse chega ao poder. É um ponto que eu acho que a gente muitas vezes perdeu essa capacidade justamente por essa falta de mobilização, que é o fato de ser intransigente. De dizer o seguinte, ó, será assim. Ou é assim. Ou é assim, ou é assim. Brabão ele, hein? Ele é brabão, hein? É o que eu falo, pessoal. Não se engane com um discurso bonitinho, discurso de igualdade, de vamos pregar o amor, porque isso aqui, essa é a realidade dos comunistas. Se você não faz o que eles pregam e o que eles querem, eles vão te perseguir. Acabou. Por quê? Porque da mesma maneira que todos os programas liberais, neoliberais, de opressão, de repressão, são absolutamente intransigentes, não existe espaço. Então você tá fazendo o que aí, amigão, se não existe espaço? Não existe esse espaço para poder fazer um diálogo, veja bem, não sei o quê, porque a história ensina todos esses momentos em que houve qualquer tipo de proposta para poder ter um pretenso diálogo, qualquer coisa que o valha, qual que foi o resultado histórico disso? A intransigência da classe dominante com relação ao interesse dela sobre a soberania popular. E a grande questão é, por exemplo, né, fazer essa questão aí do financiamento das mídias de verba pública. Isso não é o norte, né, uma censura do que dizer ou o que não dizer, porque o grupo de mídia hegemônico não representa os interesses do povo brasileiro. Ainda mais se for um grupo de mídia que é governado, que é privado, que é uma empresa feita para dar lucro. Mais uma contradição dos comunistas, né? Eles reclamam das empresas privadas, reclamam do lucro das empresas privadas, mas se utilizam desse lucro que eles reclamam para poder difundir um discurso aonde eles defendem o fim da empresa privada. É bem contraditório, né? O cara se utiliza do que ele tá reclamando para poder criar uma justificativa para poder destruir o que ele tá usando para reclamar. Eu acho que deu pra entender, né? Agora, a gente viu que eles têm um plano de governo muito bom, né? Eu até recomendo que eles dois comecem a usar esse plano de governo na casa deles. Que eles comecem a gastar mais do que eles arrecadam. Estoure o teto de gasto da sua casa aí, do seu orçamento. Estoure durante 3 meses pra gente ver o que acontece. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. É claro, pro banco que vai cobrar os juros, pro agiota que vai te emprestar o dinheiro, mas é aquele negócio. Faça primeiro com o seu dinheiro, tá? Ao invés de fazer com o dos outros e prove que dá certo. Aí você imagina esses caras aqui presidente. O discurso deles em horário nacional não seria um discurso, seria um show de stand-up. Eu já tenho até o nome, Debbie e Lloyd, a nova geração. Agora nos superamos. Pessoal, eu vou pedir pra vocês, encarecidamente, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Mandem pra geral do seu WhatsApp, manda geral aí pras suas redes sociais, pra que mais pessoas acordem desse discurso aqui. Vejam a merda que a gente tá se atolando. Você só imagina um cidadão desse tendo a chave do cofre onde tá seu dinheiro. O cara, quando vira presidente, é isso. Então, por favor, mande pro maior número de pessoas possível. E pra você que quer começar a ganhar um dinheiro de casa, fazer uma renda extra, melhorar a sua vida, a sua condição financeira agora em 2024, essa é a hora. Não fica procrastinando não, depois eu vou fazer. Quando a gente começa com esse discurso, a gente acaba nunca fazendo. Eu sei que porque eu fazia muito isso. Então já aproveita que você tá no vídeo ainda, clica no primeiro link da descrição, pelo menos para poder escutar, pelo menos para poder ver o que é. E assim como tá mudando a vida de centenas de outras pessoas, eu tenho certeza absoluta que pode mudar a sua vida também. É só você ter uma persistênciazinha. Eu sei que no começo é difícil, mas você tendo a persistência, você muda de vida. E eu falo por exemplo próprio, pessoal. Vocês sabem disso, vocês sabem da minha história, então eu falo por exemplo próprio. Eu espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.